é muito forte no Rio de Janeiro. Você tem uma grande quantidade de cursinhos. Existem determinados bairros na cidade do Rio de Janeiro que a gente brinca, como se fosse um paiol de cursos. Você está num cursinho, você cruzou a rua, do outro lado você já tem um concorrente. Né? E ali é Zona Norte ou Zona Oeste? Zona Oeste, Zona Norte é espalhado. É espalhado por toda a cidade. Brasil, exatamente. E como vocês falaram, né, tempos atrás, você acabou de citar, no Rio de Janeiro, a prova ela chegou a ser realizada, inclusive, no Maracanã, devido à quantidade de inscritos. Olha Existia só, essa máxima. E eu falo disso com um pouquinho também de saudosismo, porque a minha carreira ela começa nesse período. Você foi militar também? Não fui militar. Eu comecei, contando aqui bem rapidinho, né? Não, mas a gente gosta de história. Então, a história ela é um pouquinho curiosa. É com as histórias que a gente aprende. Exato. Eu costumo dizer que, quando criança, eu era um pouquinho levado, minha mãe, e sempre muito grande, minha mãe me colocou na escola um pouco cedo, e me fazia prestar umas provas do governo que me antecipava de série. Então eu terminei a escola muito cedo. E eu entrei na universidade... Você não é só muito grande, você é muito inteligente para fazer isso. Você está sendo gentil, né? Eu entrei na universidade, eu tinha 16 anos. Não resisto. Qual é o seu QI, cara? Nunca fiz o teste. Não? Nunca fiz. Não precisa, você tem razão. E aí, assim que eu entrei na universidade, eu recebi um convite para trabalhar com 2 meses de universidade, eu recebi um convite para substituir um colega num cursinho preparatório aqui para a Escola de Aeronáutica, preparatório para as escolas de sargento. Então eu entro na universidade com 16 para 17, isso, e já começo a lecionar em cursinho preparatório. Porque na época também não exigia a licença, você não tinha que ter a licenciatura como os colégios exigiam. Então eu comecei a dar aula, comecei a lecionar. Os cursinhos eram estudantes. Eu fiz um cursinho em Guará, que meus professores eram alunos da FEG. Sim. Né? Basicamente isso. Primeira turma. E aí, desde então, eu comecei a trabalhar com preparação para as escolas militares. E é curioso, e bem gostoso lembrar também, que na minha primeira turma de preparação, eu era o mais jovem da turma. Só que como eu sempre fui muito grande, eu lembro que meu coordenador falava, não diz a sua idade, senão pode ser que eles não te respeitem. Exato, Eu falei, não, mas eu não vou mentir. Ele falou, não, você não precisa mentir, você não precisa dizer nada. Só entra, dá a sua aula e vai embora. E pronto. E foi daí e tá de forma ininterrupta até hoje. Já são... Então você é o cara que sabe todos os macetes, os truquezinhos de um concurso. Olha, assim, a gente já tem uma experiência legal, né? Até aproveitando uma frase que eu gosto muito, né? Não é o tempo de casa, né? Mas a forma como a gente vive esse tempo de trabalho. São experiências, cada ano é uma experiência nova, então é muito gostoso trabalhar com isso, porque assim, por mais que em linhas gerais os editais não sejam alterados, por mais que a estrutura mais ou menos se mantenha, são pessoas diferentes, são sonhos diferentes, são estudantes diferentes, são demandas diferentes, então assim, a gente vai se renovando a cada turma, a cada ano, né? Então assim, a gente vai adquirindo uma certa experiência. Mas daí também saber tudo já é uma distância muito grande. Você falou que os editais não mudam muito. Você sabe que às vezes eu vejo... Eu sempre gostei muito de filme de guerra. Sim, eu de também. História. Né? Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial. Né? Aliás, um dos piores filmes que eu assisti foi um filme da Guerra do Vietnã. Bom dia, Vietnã. Vocês não devem lembrar disso. Era um horror. Mas vamos lá. Mas o americano faz bastante propaganda das suas armas, né? Sim. Os marines, enfim, todos eles lá. Eu sinto que as nossas armas, eu vejo algumas propagandas e falo, meu Deus, preciso modernizar isso, os nossos jovens são outros. Sim. Não é? Porque você que lida com o jovem que quer entrar na carreira militar hoje, ele tem outra cabeça. Sim. Como é que você trabalha isso? Assim, eu costumo sempre dizer que o aluno, quando ele nos procura, né? Estou falando isso para a turma da agência, hein? Fazer uma propaganda lá. Sim. Né?
Antigamente a gente tinha, sim, faz muito, e valoriza. Valoriza a Força Armada, isso é uma coisa muito interessante. Aqui no Brasil, a gente ainda pode dizer que a gente sofre com um certo preconceito, né? Em que sentido? O aluno que busca a carreira militar, ele tem um perfil assim mais doutrinável, um perfil menos intelectualizado. E a gente tem que combater isso ainda. Isso mesmo. Existe ainda, bem menos do que já teve. Você está falando do preconceito, não Sim, da real. Não da real, exatamente. Esse preconceito ele existe ainda, infelizmente, mas como você bem falou, a cabeça do estudante que busca a carreira militar hoje, ela é bem diferente de tempos atrás. Para você ter uma ideia, vou citar um exemplo, foi a primeira aprovação do que hoje nós chamamos Focus Militar, né? Só para relembrar um pouquinho, o curso oficialmente ele começa em 2018, mas as primeiras aprovações do Focus Militar elas surgem em 2017. Por quê? Porque quando o Marcelo me apresenta o projeto do Colégio Focus, nós queríamos um atrativo, nós queríamos apresentar o Colégio Focus já com o resultado. Perfeito. E aí o que nós fizemos? Nós fizemos um projeto piloto, aproveitando os alunos dos colégios e dos cursinhos pré-vestibulares que gostariam também de prestar os concursos militares, e um dos alunos, né, o Arthur Florentino, hoje ele já é oficial do Exército, formado. O Arthur ele foi a primeira aprovação do Focus Militar no ano de 2017, só para você ter uma ideia do que nós estamos falando. Ele já está formado há alguns anos, poucos anos, mas, se eu não me engano, no último ano de formação dele, na Academia Militar dos Agulhas Negras, ele, enquanto aluno, foi selecionado pelo Exército para representar o Brasil na Índia, numa conferência. Que maravilha! Exato, foi uma coisa assim incrível. E ele, outro dia eu tive com ele, isso é uma parte boa, né? Eles entram como alunos, mas acabam, a gente acaba formando uma família, exatamente, são amigos. E a gente estava relembrando isso. Na época, em 2017, eu ainda não morava em Guaratinguetá, morava em Resende, e esse menino também residia em Resende, aqui próximo, né? E a gente vinha todo sábado, ele vinha comigo todo sábado para fazer essa preparação aqui conosco. Então, ele, por exemplo, se a gente for analisar, né, dentro dessa amplitude, dessa possibilidade de crescimento, de intercâmbio, vamos dizer assim, você imagina, você enquanto, entre aspas, um aluno universitário, poder representar o país numa conferência internacional. É maravilhoso. Maravilhoso, é maravilhoso. Eu me sinto muito orgulhosa. A gente precisa diferenciar um pouquinho, mas isso é outro assunto. Eu quero saber qual é esse diferencial, você falou muito em diferença, que o Focus Militar tem. Porque eu vi ali, eu fui procurar fazer o dever de casa antes de entrevistar você. Claro. Fazer a tarefa, né? Fazer a tarefa, o dever de casa. E eu vi que não é só para militar, só para as armas. Nós temos o Barro Branco em São Paulo, para a Polícia Militar, nós temos IBGE, nós temos Receita Federal. Como é que é? Você faz tudo? Então. Toca aí minutos para nós. Vamos lá. As pessoas sempre perguntam isso, né? Principalmente quando a gente entra em campanha de matrícula, a gente tem lá no cursinho, na própria sede, a gente tem um mural de aprovações, que graças a Deus está tomando já quase que a parede inteira, né? E as pessoas sempre perguntam para a gente qual é o segredo. Existem muitas respostas que poderiam ser até padronizadas para isso. Falar sobre trabalho, falar sobre equipe, falar sobre a estrutura, e tudo isso é verdade. Tudo isso seria verdade. Mas como eu participei da criação desse projeto, e eu sou um cara assim um pouco, digamos assim, eu vejo a educação com um certo romantismo, eu acho que o grande segredo do Focus Militar é viver o sonho do seu aluno. Eu acho que esse é o ponto principal. Só para você ter uma ideia, pouco antes de vir para cá, eu estava no cursinho, nós tínhamos uma turma que finalizou agora, final de junho, né? Preparatória para a EPICAR, que é a Escola Preparatória de Cadetes da Aeronáutica. Essa turma ela finalizou agora em junho. Só que finalizamos, estamos com expectativas altas com relação à aprovação, tá tudo correndo muito bem, graças a Deus. Só que uma meia dúzia de alunos entrou em contato
dizendo que quer também prestar uma prova que vai ser agora no início de agosto, para o Colégio Naval, da Marinha. E aí... Ele está em dúvida se não vai para o ar ou vai para o mar. Exatamente. Estão atirando para os dois lados. Né? Exato. Mas pode gerar aquele problema bom, né? É isso que a gente quer. Que ele tenha escolha, exatamente. E eu acho que esse exemplo que eu estou citando, ele apresenta para a gente a essência do Focus Militar. É viver o sonho do nosso aluno. Então, eu estava lá com eles agora, reativando. Eles tiveram pós-prova da EPICAR, umas semanas de descanso para dar uma respirada, e agora a gente estava lá trabalhando um pouco de matemática para poder dar esse suporte para que eles possam chegar lá em condição de buscar essa vaga também. O Daniel Carvalho está dizendo aqui para a gente, pede para o Ronaldo mandar um abraço, eu estou ficando meio ceguinha, para os alunos que estão assistindo o curso aqui no Focus. Exatamente. Olha lá, tem uma turma aqui. O Carlos Eduardo diz, Ronaldão, grande professor, tá aí o cara. Esses meninos são incríveis, né? O Daniel, ele, quando eu terminei a aula com os meninos do EPICAR, assim que eu terminei a aula com os meninos do EPICAR, ele veio correndo, eu estava saindo do curso, ele falou, professor, posso tirar 2 dúvidas? Eu falei, pode, claro. Aí ele foi, tirou as dúvidas e falou assim, não esquece de mandar um abraço para mim. Meu sonho é receber um abraço, assim. Eu falei, então tá bom. Um abraço para o Daniel, para todos os meninos que estão lá estudando, para a galera que está espalhada. Um abraço especial para eles. Para de ver. Um abraço. Ponto final. Agora, bom, o sonho. Tá, você vai lá e pega no sonho. Agora, tem diferença de um cursinho que vai prestar USP, Unesp, e um concurso desse? Tem bastante diferença. A diferença é bem grande. O primeiro ponto que a gente pode abordar de diferença, Neuza, é com relação ao calendário. Não tem biologia, né? Não tem. Mas já teve, sabia? Já teve. Como eu disse, eu comecei muito cedo. Você começou cedo. A primeira turma foi uma turma preparatória. Se ele fala que ele começou cedo, eu tô morta, né? Virei Matusalém. Não, imagina. A gente pega, por exemplo, para oficial do Exército, a gente tem a SpaceX, Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Fica aqui em Campinas, né? O aluno, ele termina o ensino médio, ele pode fazer a prova, faz o concurso da SpaceX, ele passa 1 ano em Campinas, depois ele é deslocado aqui para Resende, para a Academia Militar dos Agulhas Negras, onde ele faz mais 4 anos. Então, essa formação do oficial via AMAN, SpaceX, ela é de 5 anos. E eu vou falar pode agora... Pode entrar direto na AMAN? Hoje não mais, já pude. Hoje não mais, hoje é via SpaceX, exatamente. E quando eu comecei, o pré-requisito para a SpaceX era o 2º ano do ensino médio, né, o 2º ano colegial, e tinha biologia. E era uma coisa assim que era fantástica. Por quê? Os alunos, quando eles querem se preparar para essas escolas militares, eles têm uma quedinha assim pela parte de exatas, sabe? Certo. Então era muito legal, porque você pegava as notas de exatas incríveis, biologia, jogava todo mundo para baixo. Então a gente ficava tentando equilibrar a preparação. Isso tira o sujeito de um concurso. Exatamente. Não é? Hoje não tem mais, hoje como é que funcionava, né? Nessa época, o 3º ano do ensino médio, 3º colegial, era a SpaceX. Ele fazia na própria SpaceX, hoje não. Hoje ele tem que ter o ensino médio concluído, né? Ele tem 1 ano de preparação, que seria, digamos assim, um preparatório para o que ele vai encontrar na Academia Militar dos Agulhas Negras, onde ele vai passar os outros 4 anos. Ele tem que fazer os 3 do colegial, mais 1 em Campinas, isso, mais 4 na AMAN. Na Resende. Exatamente isso. Mas voltando ao que você tinha me perguntado. Mudou então o programa de prova, é isso? Mudou, isso já tem bastante tempo, né? Falando da SpaceX em si. Agora, em linhas gerais, a diferença entre a preparação para as escolas militares e para as escolas, digamos assim, para o vestibular civil, né? Como eu te disse, tem a questão do calendário, é um calendário bem diferente, só para você ter uma ideia, vamos navegar um pouquinho. EPICAR é a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, o aluno ele tem que ter o 9º ano fundamental completo, e ele, ao ser aprovado, ele vai fazer um ensino médio na aeronáutica. Os 3 anos, lá em Barbacena, Minas Gerais. A prova, por exemplo, ocorre em junho, sempre meio do ano. Para os alunos, falando ainda de aeronáutica, para os alunos que querem ingressar na Força Aérea, Academia da Força Aérea, Escola de Oficiais de Aeronáutica, via Academia da Força Aérea, que a gente chama de AFA. A prova foi agora também início de julho.
Só que aí ele já tem que ter um ensino médio completo. Exatamente. E assim a gente vai seguindo esse calendário. Por exemplo... Eu gostei dessa história do sujeito ter que fazer o colegial dentro da própria força. E sim, existem... Força, né, como vocês chamam. O Exército ele não tem esse segmento ainda. Existem projetos internos para tentar desenvolver. Esse projeto do aluno realizar o colegial na própria força, digamos assim, isso só existe para a Aeronáutica e para a Marinha. Na Aeronáutica é a EPICAR, que fica em Barbacena, Minas Gerais, e para a Marinha no Colégio Naval, que fica em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Maravilha. E aqui a nossa? A nossa, ela... Como é que funciona aqui em Guará? Quando a gente fala em ingresso, são os chamados militares de carreira, que a gente chama, né? A gente divide basicamente essa reta final em duas partes. Você tem as escolas de oficiais, na aeronáutica você tem a AFA, você tem o ITA, por exemplo, que é aqui em São José dos Campos. No Exército você tem a SpaceX /AMAN, né, já que elas se complementam. E você tem o INE, que é o Instituto Militar de Engenharia. É em Taubaté. Não, a SpaceX é em Campinas e a AMAN é Resende. E o que nós temos em Taubaté? Um quartel. É só um quartel, exatamente. Aí que faz voando. Exatamente. Base de aviação do Exército. E na Marinha nós temos a Escola Naval, né? Essas escolas elas vão preparar os oficiais das Forças Armadas. Só que um outro diferencial, aproveitando a sua segunda pergunta, né? Um outro diferencial que a gente tem entre as escolas militares e as universidades públicas, vamos tomar como referência, é que o ingresso nas escolas militares ele é limitado por idade. Nas universidades, não, você não tem esse limite. Então... Por quê? Olha... Eu não posso, como sessentona... Teria muito a contribuir, com a experiência, com a teria muito a contribuir, com certeza. Mas eu acredito que a expectativa que a Força tem com relação aos seus oficiais, ela é uma expectativa que envolve muitos, digamos assim, muitos conceitos, muitos atributos, dentre os quais a gente tem também a predisposição física, né? Você utilizar o lado positivo do jovem, a saúde, a disposição, juntamente com a questão da formação que eles vão ter para poder fazer essa caminhada. Olha, eu tenho vários amigos que fizeram a escola, entraram, mas já aposentaram como sargentos. Essa escola nossa é para oficial, quer dizer, a pessoa cursa a aeronáutica em Guaratinguetá e sai como oficial ou sai como sargento? Sai como sargento. Essa era a parte que eu ia finalizar. Além das escolas de oficiais, nós também temos as escolas de formação de sargentos. E aí nós temos aqui na aeronáutica, a EAR, que funciona aqui, né, aqui na nossa cidade, e nós temos a ESA, que é a Escola de Sargento das Armas, que vai formar os sargentos do Exército. Então, assim, em linhas gerais, né, nós temos formação para oficiais de carreira, mas também temos as escolas de formação de sargentos. Só que com um detalhe bastante interessante. Formação de oficiais de carreira. Isso. Não é essa, é outra coisa. Isso, aqui a gente vai formar os sargentos especialistas, digamos assim, né? Porque a entrada aqui, falando um pouquinho da nossa escola... Mas tem que entrar primeiro como sargento e depois ir prestando prova, estudando... Mas você vai lembrar que no início do nosso bate-papo a gente citou que a EAR é o maior complexo de ensino técnico da América Latina, lembra disso? Lembro. Então o que acontece? Aqui a gente forma os sargentos da aeronáutica e formamos também o que a gente chama, né, os sargentos especialistas. São aqueles que durante o colegial, por exemplo, fizeram uma formação técnica. Ele já tem lá um exemplo, técnico em enfermagem, administração, informática. Existe um segmento do concurso que é voltado para esses estudantes. E aí eles vão atuar na formação técnica dentro da aeronáutica. Olha, vocês estão vendo que coisa fantástica, quanta coisa a gente está aprendendo. Nós estamos batendo papo com o Ronaldo Guedes, que é o coordenador e professor do curso Focus Militar aqui de Guará. A gente vai fazer um pequeno break e a gente volta. Faz favor de colocar propaganda. Você quer fazer? Pode fazer, eu deixo. Mas eu volto depois. Tá bom. Por exemplo, tudo bem, estamos no foco, direcionado, estão fazendo o curso, mas e aqueles, eu queria uma dica, aqueles que não podem fazer, mas que estudam, então, quem manda pestana,
Existe uma técnica, uma dica que você possa dar para ajudá-los a melhorar o seu Sim. estudo e ter um resultado? Sim, sim. Beleza, voltamos já com o Ronaldo. Já estamos de volta, amigos. Estamos de volta aqui com o nosso Focus Militar, com a nossa TF Pneus. Olha aqui, férias. Vai sair de férias. Acho bom você dar uma passadinha lá na TF. 2 lojas em Guará, uma em Lorena, 2 em Píndaro, em Taubaté. Dá uma checada em tudo, não é? Freio, disco de freio, amortecedor, balanceamento, enfim. Para sair de férias tranquilinho e não ter problema, né? Você já pensou você com criança chorando dentro do carro e fura um pneu seu? Daí você vai falar, por que não fui na TF? Não é? Dá uma checada nisso. Passe na TF. Gostei disso, podemos usar. Ronaldo, está muito gostoso o nosso bate-papo. A pergunta é, a dica, como é que é? Eu entendi bem alguém que não... Como é que é? Não dá para fazer isso. Sim. Você está planejando, mas está estudando sozinho. Sei. Tem bolsa? Tem bolsa. O Focus Militar ele é extremamente acessível. Nós trabalhamos com concursos de bolsa, né? Maravilha. Isso é uma parte bem interessante. Por quê? Porque a gente visa premiar o estudante também pelo talento dele, né? Então, sempre que a gente entra em campanha de matrícula, vamos iniciar uma turma, a gente divulga concursos de bolsa, esse aluno tem a oportunidade de vir, de mostrar lá o que ele sabe e vai ganhar o desconto dele com certeza. Um valor individual, valor pessoal, não o valor do dinheiro. Sim. Se é rico, entra e faz, porque infelizmente os nossos jovens ainda estão com essa cabecinha nossa, né? Mas, coitado, sabe o que é ser jogador de futebol para comprar um Porsche? E nesse sentido a coisa fica um pouco complicada, né? Porque eles acabam tomando como referência histórias de sucesso que eles ficam acompanhando pela internet. E só que é aquilo, né? Para cada uma história daquela de sucesso que você vê na internet, você tem centenas, milhares de histórias de pessoas que infelizmente não conseguiram, mas também não divulgam.
Então cria para esse jovem a falsa impressão de que esse é um bom caminho. Né? E se não cabe aqui, cabe em outro lugar. Exato. Não é? Se ele não tem essa aptidão para ser jogador de futebol, ele pode ser um cientista. Exatamente. Os talentos, eles são múltiplos, né? Sem dúvida. Então, assim, a gente costuma dizer que não é por uma questão financeira que o aluno vai deixar de estudar no Focus Militar. Ouviram isso, hein? Isso é importante deixar bem claro. Até porque, aproveitando também o que você disse, Neuza, os alunos que buscam essas carreiras, geralmente ele vem por um histórico familiar, vem por sonho, eles têm o sonho de seguir a carreira militar. Então, assim, a gente está mexendo com essa preparação, quando a gente oferta essa preparação para os jovens, a gente está mexendo com coisas muito sérias. Nós temos histórias ao longo desses anos de Focus Militar, assim, histórias completamente emocionantes, coisas do tipo, a aprovação de um estudante nosso, só o fato dele ingressar na SpaceX, por exemplo, o que ele ganharia como auxílio, né, como bolsa de estudos, por estar lá, ele conseguia, por exemplo, tirar a mãe dele, que já era uma senhora de idade, que trabalhava como diarista, 2 dias da semana, por exemplo, ela já conseguia aliviar. Então, não é a vida do jovem que muitas vezes é transformada apenas. Muitas vezes a gente vê que a mudança a família como um todo, né? Muda a realidade familiar. Muda, exatamente. Muda. E a perspectiva para gerações futuras, né? Filhos, sobrinhos, etc. e tal. Exatamente. Só precisava ter mais escolas. Não, o Brasil é tão grande, fica tudo meio centrado aqui no Sudeste. Mas são complexos bem grandes, né? Tanto que eles conseguem. Estão fazendo um complexo lá em Fortaleza? Sim, estão fazendo, sim. Vai ser um braço para o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, do ITA, né? Isso, exatamente. Braço do ITA. Vai ser lá, no Ceará, mais especificamente no Ceará. E o Ceará é um polo, assim, incrível, exatamente. Coitado dos caras, larga a família lá e vem morar aqui em Guará. É um custo muito grande. Eu brinco muito. Tá certo que ele está buscando o sonho dele, mas não pode buscar o sonho mais pertinho? Eu brinco muito com os alunos. Eu falo assim, a partir do momento que vocês ingressam, vocês estão saindo de casa, vão ingressar nessas escolas, dê um tchau especial para o pai, para a mãe, para o responsável, que vocês só voltam como visita. Agora vocês são cidadãos do Brasil. Psicólogo também, né? Tem que ser. A concorrência é muito grande, né? Não é só a preparação, ela não é só acadêmica. A preparação ela é muito ampla. Porque esses concursos são difíceis, né? São bem difíceis. Onde eu me preparo. Exatamente. Onde eu me preparo? Eu já fiz 5 do aeronáutica. Já fiz a MAN, tentei fazer A, tentei fazer sexo. Ele queria ser militar, coitado. De qualquer maneira. Eu parava ali em frente aos primos aeronáuticos. Eu vestia farda e ficava treinando, né? Já. É o que você falou. Sonho. Sonho. Aquele sonho, aquela vontade de estudar. Sim. Estava legal. Mas não passei em nenhum. Eu era muito impaciente. Ele é TDAH. Talvez, no seu caso, talvez tenha sido isso que tenha te atrapalhado. Porque uma das coisas que a gente mais conversa com os nossos alunos é essa paciência, que é tão difícil para esse jovem de hoje, essa resiliência. A gente não pode esquecer, quando a gente fala dessa preparação, como eu disse, a preparação ela é muito mais ampla do que uma apostila de matemática, de físico, de português, né? E o Focus Militar, ele, graças a Deus, ele tem conseguido, digamos assim, apresentar, desenvolver uma credibilidade com os seus estudantes, né? Eles acreditam no que a gente fala, eles acreditam naquilo que a gente propõe. E a partir daí a gente consegue, como você brincou agora, fazer, entre aspas, esse papel meio que de psicólogo. Por quê? Porque você imagina uma situação, você vai pegar, você está no momento de um concurso, você sabe que são pouquíssimas vagas, você sabe que, por exemplo, lembra do limitante de idade que eu falei? Sim. Pode ser a sua última oportunidade. Você entra para fazer essa prova, exato, você sabe que mas aquilo é tão importante para você que aquilo acaba gerando um medo, um receio, uma insegurança, e você precisa desenvolver
ferramentas para vencer isso durante a prova. E a gente tem que lembrar que durante a prova, ele está ali sozinho. Ele não tem o apoio. Então, no Focus Militar, a gente desenvolve uma série de mecanismos para que, de forma muito sutil, ele consiga desenvolver essa capacidade. Né? Eu costumo sempre brincar com os meus alunos e dizer o seguinte, não basta que você acerte o exercício, você tem que simular o tempo todo situações que você vai encontrar durante a prova. Então, nós trabalhamos com várias formas de... português isso. Troca em feijão com arroz. Joga a galera no caldeirão. Imagina. Um pouco para ensinar, a gente tem que fazer isso. O se virar que é um pouquinho entre aspas, porque é um processo. Agora vem o pulo do gato. A preparação no Focus Militar ela é vista como um processo. Certo. Imagina que você vai subir, por exemplo, uma escadaria. Você, por maior que seja a sua perna, você não consegue ir para o 10º degrau de jeito nenhum. De cara. Então, o que a gente valoriza? A gente valoriza a vitória de cada etapa. Então, por exemplo, eu já tive casos, principalmente na época da pandemia, nós recebemos um aluno, por exemplo, na virada da pandemia, quando o curso estava voltando à parte das aulas presenciais. Nós recebemos um aluno que hoje já está lá, já foi aprovado, está feliz da vida lá dentro, mas ele era um aluno que academicamente ele conseguia praticamente gabaritar todos os simulados, todos os testes, só que ele acabou, pela pandemia, desenvolvendo um problema. Ele não conseguia fazer simulado numa sala com outros estudantes. Muita gente. Ele só conseguia fazer sozinho Ficou no quarto dele. Coitado. Exatamente. Ele criou, o quarto dele virou uma zona de conforto, onde ele conseguia se desenvolver ali. Então, qual foi o nosso trabalho? A pandemia trouxe isso para muita gente. Dificuldade. Qual foi o nosso trabalho? Trabalhar com ele essa ressocialização, digamos assim. E como que isso é feito? Acima de tudo, os nossos alunos eles são incentivados a encarar o problema de frente. Sabe? Por mais que, quando a gente fala em preparação militar no Brasil, para concursos militares, a gente ainda tem aqueles resquícios do um macete que falta, é um bisuzinho. Isso tudo é muito legal, mas desde que você tenha uma estrutura já pronta. Você não vai viver hoje só de bizu, como a gente costuma dizer, você não vai viver só de macete. Apenas, exatamente. O truquinho, ele pode, por exemplo, te ajudar a acertar uma questão de uma prova. Só que, por exemplo, aqui na aeronáutica, só matemática são 24 questões. Ô, louco! A prova aqui, para ingressar aqui na aeronáutica, são matemática, física, português e inglês, 24 questões de cada uma. Então, o truquinho ele pode te ajudar uma, duas, e todas as outras. Como é que fica? Exatamente. Então, essa preparação, eles são postos à prova, sim. Eles são desafiados, sim. Nós trabalhamos no sentido de tirá-los de uma zona de conforto o tempo inteiro. Por quê? Porque ele vai vivenciar isso lá dentro. Esse é o ponto que eu queria chegar, que é o que finaliza, que é o que finaliza essa nossa preparação. Para o Focus Militar não interessa que o aluno simplesmente passe no concurso acadêmico, que a gente coloque propaganda na internet, outdoor pela cidade, ou que a gente tenha, por exemplo, a oportunidade de vir aqui num programa como o seu, com uma lista falando que a gente já aprovou o primeiro lugar do Brasil em algumas escolas. O seu índice já vamos chegar lá. Escrevendo. Lembra que eu falei a questão da credibilidade? Eu acho que o aluno ele enxerga, no Focus Militar a gente vive o sonho dele com ele. Por quê? Porque nós não queremos apenas que ele passe e que a gente tenha material de divulgação. A gente quer que ele chegue dentro da escola, preparado para se desenvolver, independente de ser marinha, exército, aeronáutica, que ele chegue pronto para se desenvolver com a capacidade, com a resiliência. Exatamente. Vocês deviam só ter feito esse treinamento com a seleção brasileira. Mas eu acho, turma dos eu acredito que alguns não estariam no time titular, por exemplo. Eu também acredito nisso que você fala. Meio técnico. E não vai ser mais, se Deus quiser. Índice de aprovação. Olha, porque é praticamente novo o colégio, né? 2018, 2026. Está beirando os 10 anos. Não entrou na adolescência não, ainda. Não, uma criança. Uma criança. Pré-adolescência. Exatamente. Difícil essa fase. É difícil, mas é uma fase, eu costumo dizer que
nós somos muito abençoados, porque as aprovações do Focus, se a gente for fazer uma espécie de coeficiente, aí é o matemático falando um pouquinho, né? Vamos fazer um coeficiente entre tempo de vida do curso e a quantidade de aprovações. Esse percentual, assim, lá em cima. O Focus Militar ele pode ser colocado como um dos principais cursos preparatórios para as escolas militares do Brasil, sem dúvida alguma. Chique! Só para vocês terem uma ideia. Chique. Diga, números. Olha, os números são aproximados porque eu não trouxe a minha colinha, tudo bem? Bom, tudo bem. E por mais que eu trabalhe com números, graças a Deus eles são bem grandes, eu acabei esquecendo. Exatamente. Não tem problema, pode falar para frente. Mas olha, nós estamos, por exemplo, falando aqui falando das escolas de sargento, nós já temos nesse histórico aqui para a escola de sargentos da aeronáutica algumas centenas de aprovados. Maravilha. Até porque aqui são 2 concursos por ano, isso é importante ressaltar. São 2 concursos por ano. Se a gente for pegar desde a primeira turma, nós já temos, com certeza, aí bem mais de 100 aprovados. Só que, quando a gente fala, por exemplo, da SpaceX, que é oficial do Exército, lá de Campinas, né? Nós já estamos falando aí de algumas dezenas de aprovados também, batendo aí mais de 50, sem dúvida alguma. E além dessa, esses são alguns exemplos, mas se nós utilizarmos, por exemplo, essa questão de aprovação, a gente sempre divide em 2 partes. Você tem essa parte quantitativa, né? A quantidade de aprovados, o valor absoluto ali numérico, mas nós também temos as aprovações qualitativas. São aprovações que merecem destaque. Por quê? A gente está falando do Brasil, a gente está falando de um país com dimensões continentais. Em qualquer canto que você for, você vai ver um curso preparatório pensando nas escolas militares. E agora, com essa questão da internet também, preparação online, as fronteiras elas deixaram de existir. Verdade. E nós temos assim, muito orgulho para falar, muito orgulho porque é fruto de muito trabalho, muita dedicação. Mas, por exemplo, um dos concursos mais disputados que nós temos é o para a Academia da Força Aérea. Nós já temos aí beirando uns 50 aprovados ao longo desses anos. No meu tempo, a Academia da Força Aérea é Pirassununga. Pirassununga ainda exatamente. Sendo que desses, por 2 oportunidades, nós fizemos o 5º lugar geral do Brasil. Que maravilha! Na AFA, exatamente. Olha só! Sem contar que uma outra contribuição do Focus Militar, por exemplo, aqui para a nossa região especificamente, está voltado para a divulgação dos concursos da Marinha, que era uma coisa que era bem frágil aqui na nossa região. Quando a gente fala... terra, né? E a IAR está aqui do lado, a aeronáutica é a principal. ITA está ali. Exatamente. E aí o que nós fizemos? Dentro desse processo, né, nós recebemos o aluno, e assim, o aluno ele chega para a gente da forma mais diversa possível, tentando, como diz o ditado, né, que é agradar gregos e troianos. Ele quer fazer concursos que são completamente distintos. Cego em tiroteio. Exatamente. Aí a gente faz aquele trabalho de orientação. Exatamente. A gente faz aquele trabalho de orientação e vai mostrando possibilidades. E lembra que eu falei que a nossa preparação ela é vinculada a um processo? Nós incentivamos os nossos alunos a fazer o máximo de concursos, né, que ele possa fazer possível, mas não por uma questão só de atirar para todos os lados. Ele vai sentindo dentro da preparação que ele tem condição de buscar. Ele vai crescendo dentro desse processo e ele sente a confiança de fazer esses concursos que são considerados mais disputados. Por exemplo, a Marinha ela tem um segmento muito interessante que se chama... concurso militar é tudo sigla, né? A EFOM. O que é a EFOM? É a Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, né? Eu sempre começo batendo um papo com os alunos falando o seguinte: imagina, por exemplo, o Brasil vai exportar soja para algum canto. Alguém tem que levar essa soja. Não dá para levar numa bolsinha de mercado. Então vamos botar esse negócio num navio e alguém tem que tocar esse navio e cuidar desse navio. Quem faz isso são os oficiais da Marinha Mercante, que são separados dos oficiais de Marinha de Guerra. Quem forma os oficiais da Marinha de Guerra no Brasil é a Escola Naval. Quem forma os oficiais da Marinha Mercante é a EFOM, exatamente.
Só que esses concursos eles não eram divulgados, não eram bem difundidos na nossa região, talvez, né, como a gente falou, pela força da aeronáutica. Eu pensei que entrasse numa escola só, depois não. São formações bem diferentes. Até o sujeito continua, por exemplo, um capitão da Marinha Mercante. Ele pertence à Marinha Brasileira? Essa é a grande diferença. Não. Ele é um oficial da Marinha Mercante, mas ele não atua na Marinha como oficial de carreira. Ele vai trabalhar para empresas privadas, exatamente. Pode ser multitransnacionais. Exatamente. Tanto que a gente costuma, dentro desse processo de esclarecimento, eu brinco muito com meus alunos também, falando que quando você se forma, você não vai atrás do emprego, o emprego vai atrás de você. Nós estamos com essa demanda tão grande no Brasil assim. Já foi um pouco maior. Lembra da época do pré-sal, quando foi descoberto o pré-sal, aquela coisa toda? A EFON, ela virou assim, nesse período a EFON virou o supra-sumo dos concursos. Tanto é que nessa época, né, é difícil, a gente vai falando de época, a gente vai dando um pouquinho a nossa idade, vai entregando. Eu me lembro que nesse período teve um concurso específico, a época eu ainda estava no Rio de Janeiro, que a AFA ela colocou o concurso no mesmo dia da EFON. E aí virou um pânico generalizado, porque o aluno ele teria que optar por uma ou outra. Por um por outro. Foi uma maneira de ele enxergar. E assim, eu acho que também de medir força, porque cá entre nós também tem um quesinho. Tem, né? E no Rio de Janeiro, a EFON, a Escola de Formação, ela fica sediada no Rio de Janeiro, né? Perto da Ilha do Governador, ali na Avenida Brasil, próximo à Ilha do Governador. É da UFRJ. Isso. E, inclusive, o concurso da AFA, ele ocorre na UFRJ, no prédio da UFRJ. E a gente trabalhava com um cursinho, aquela coisa toda, fizemos uma força-tarefa para mobilizar a equipe, dividir para dar assistência aos alunos e tal. E nesse período, a Avenida Brasil, que é onde fica a EFON, 2 faixas foram fechadas pelo volume de gente. E nesse mesmo concurso, a UFRJ estava praticamente às moscas. Por quê? Porque o salário na EFON, o retorno financeiro ele é mais rápido para o profissional. EFON é mercante. EFON é mercante, exatamente. E só para finalizar, se você me permite, há 2 anos atrás, 2 anos, né, mano? Foi 2 anos atrás, dos 10 primeiros colocados no concurso da EFON, 2 saíram daqui do Fox Militar. O primeiro colocado do Brasil geral e o 9º colocado. O primeiro colocado do Brasil geral na EFON saiu do Fox Militar. Exatamente. Mas qual o exame mais difícil? Aí é difícil, essa pergunta. Então troca. Por que o exame do ITA é de arrancar os cabelos de todo mundo? É diferente? Então, vamos pensar assim, a dificuldade do concurso, tudo bem? A dificuldade do concurso ela pode ser dividida em algumas... A gente pode fazer algumas ramificações. Você tem provas que são academicamente muito exigentes. Por exemplo, o ITA, o IME, a Escola Naval, a EFON, a AFA. Geralmente, as escolas que preparam para oficiais, elas têm uma cobrança acadêmica muito forte. Exatamente. Só que existem outros requisitos que transformam um concurso, por exemplo, num concurso difícil. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente fala aqui da prova da aeronáutica, que for para a Escola de Sargentos aqui de Guará, você tem uma prova extremamente grande. São 96 questões. Muita dividida em 4 disciplinas, 24 questões para cada disciplina. 2 horas. Na verdade, não, é mais de 2 horas. Ele tem em torno de 5 horas para poder fazer essa prova. Se responder 100 questões, pelo amor de Deus. Mas o que torna, por exemplo, esse concurso tão difícil? A concorrência dele ela é extremamente grande. Então, o que acontece? Se você for comparar, mal comparando, claro, o nível de dificuldade, a exigência acadêmica do ITA com aqui a Escola de Sargentos, as pessoas do ramo vão dizer, essa comparação ela não existe. O ITA é extremamente mais profundo. Ponto. Mas se você for avaliar enquanto concurso, um exercício, sabe aquela coisa de matemática que às vezes a gente brinca, errei um sinal, multipliquei errado, um deslize que você dê, por exemplo, num concurso como esse da aeronáutica, um exercício, alguém não, muitas pessoas, você despenca na lista.
Então, quando eu falo de concurso, eu preciso avaliar a dificuldade do concurso, eu preciso avaliar diversos fatores. Fazer a probabilidade disso aí todo. Exatamente. Mas são muitos fatores que a gente precisa levar em consideração. O que faz com que a preparação, a exigência da preparação, esse processo de preparação, ele tem que ser muito amplo, ele tem que ser muito completo. Por quê? O meu aluno ele tem que saber, por exemplo, o nível de profundidade caso ele queira ser aprovado no ITA. E no Forças Militar nós também, por mais que nós não tenhamos de forma oficial uma turma que prepare para o vestibular do ITA, nós já tivemos aprovados no ITA também. Sim. Tanto no ITA quanto no INE, lá no Rio de Janeiro. Então, assim, são muitos fatores, mas a preparação ela tem que englobar todos esses fatores para que ela seja classificada como boa. Ronaldo, você me deu até vontade de virar militar. Opa, procura o Forças Militar. Não tem mais idade para isso. A coleguinha ali também já não tem mais idade. Seu sonho vai ficar... Infelizmente não, a idade já estourou. Mas por pouco, mas estourou por pouco. Por pouco. Olha não sei sua idade, mas foi por pouco, com certeza. Olha como ele é gentil. 3 minutos para 1. 3 minutos para 1, eu estou vendo aqui, olha só. Ronaldo, uma delícia conversar com você. Eu acho que esse, não só o seu conhecimento, mas essa sua crença naquilo que você faz, eu acho que isso é o maior que passa para os seus alunos, sabe? Você convence facinho, você acredita nisso tudo, menino? Acredito. Desde os 16 anos de idade. Desde os 16 anos. Está com 23. É que ele está sendo gentil. Muito obrigado. Gentileza já diria o profeta da gentileza lá nas ruas do Rio de Janeiro. Exatamente. Sim. É o profeta. Tiraram o viaduto do profeta. Tiraram. Falaram que iam fazer um monte de obra, mas enfim, como é Rio de Janeiro, né? Pois é. Não tem nada lá, só destruíram o viaduto. Só destruíram, mas a Praça Mauá ficou uma beleza. Ficou linda. Ficou linda. Eu sou carioca assim depois. Mas eu gosto da Avenida Paulista também, tem coisas lindas em São Paulo agora. Sim. Gente, deixa eu contar. Procure Cidade Matarazzo. Eu estou encantada com a Cidade Matarazzo de São Paulo. Uma coisa de louco. Primeiro mundo. Olha aqui. Quem quer se inscrever, o curso é anual, é semestral, trimestral, como é que funciona isso tudo? Então, o curso, as turmas elas são montadas obedecendo a um calendário e esse calendário é norteado pelos concursos. Certo. Então, por exemplo, agora, isso, nós estamos com matrículas abertas para a turma que já iniciou, tem uma semaninha, 2 semanas no caso, para o concurso aqui da Aeronáutica, para a Escola de Sargento da Aeronáutica. O concurso vai ocorrer em novembro. Então, a nossa turma já está andando, exatamente. Já deu os primeiros passos. Mas posso entrar? Já começou 2 dias, eu posso entrar? Não, 2 semanas. 2 semanas, não perdeu praticamente nada. E, além disso, o curso ele oferece uma série de recursos para os alunos que entram no meio do caminho. Plantão de dúvidas, auxílio educacional, orientação de estudos, enfim. Tem coisa online também? Tem. O que o aluno precisar, a gente costuma dizer que a gente vai dar o suporte que ele precisa, sim. Nesse período, nós estamos com alguns concursos já batendo a porta, né? Temos concursos agora início de agosto, temos final de agosto, início de setembro, mas principalmente para aqueles que querem já pensar, pessoal que estava ouvindo a gente, que vai acompanhar esse bate-papo, se interessou. Legal. Se ele quer, por exemplo, começar a se preparar para os concursos de 2027, um dos diferenciais do Forças Militar é que o ano de 2027 ele começa em 2026. Então, a partir de setembro, nós já iniciamos as turmas para os concursos do próximo ano. Então, do primeiro semestre do ano que vem. Exatamente. A oferta, Neuza, ela é muito grande. Então, o que a gente sempre orienta? Se o aluno foi mordido, digamos assim, por essa ideia, por essa possibilidade de vida, de carreira, que ele nos procure. Por quê? Isso. Porque o nosso primeiro passo é sempre ouvir. Qual é a realidade do meu aluno? Qual é a realidade? O que ele pensa? Se ele tem o sonho ou se ele, de repente, está buscando apenas uma vida um pouco mais estável. O que o motiva? Esse é o primeiro ponto. Tá? A partir daí, qual é a realidade? O que ele tem de vida? O que ele pode ofertar para os estudos? E a partir daí nós vamos fazendo esse desenho. Lembra que eu disse que a gente vive o sonho do nosso aluno? Isso. Esse desenho ele é feito de forma praticamente individual. Então, assim, existem alunos que nos procuram. Ah, mas eu não consigo porque eu trabalho ou porque eu estudo. O
procura o Focus Militar, que com certeza lá ele vai ter... com certeza. Ronaldo, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Eu não sabia, até conversando com o Marcelo um dia, eu falei, Focus Militar, que negócio é esse? Não sabe? Eu falei, não, então precisamos falar a respeito. Fiquei muito contente de saber do trabalho de vocês. Muito obrigado. Fico muito feliz. Eu acho que o Brasil precisa aumentar um pouquinho. Você fala assim para o aluno também, mas militar na política não dá certo. Fala para ele, fala. Olha... Que nem padre. Padre na política também não dá certo. A gente prefere atuar com princípios. Cada um no seu quadradinho. A gente fortalece muito a questão dos princípios. Para que ele possa chegar na escola, se desenvolver da melhor maneira, mas que ele carregue esses princípios para o resto da vida dele, independente do segmento que ele vai seguir. Gosto disso, porque os nossos jovens estão sem princípios e valores. E eu fico muito preocupada com isso. E pelo visto, vocês estão mostrando isso de uma maneira bem legal para os nossos. Muito obrigada, Ronaldo. Obrigada, Amanda. Marcelão, um beijo para você. Você fica preocupado, mas lembra da frase? Sim. É assim. Se um problema tem solução, se preocupar por quê? Se não tem, para que se preocupar? Perfeito. Não é? Perfeito. Matematicamente. Perfeito. Mas eu vou almoçar no Ganiza, porque isso eu tenho que resolver, a fome. Não é? Exatamente. Você almoça no Ganiza também, porque o Focus é ali pertinho, não é? Vou pro cursinho daqui a pouquinho. Vai pro cursinho. É ali na Chácara Celes. O cursinho fica no Campo do Galvão. Fica no Campo do Galvão? O Álvares Cabral. Isso, exato. Lá no mesmo prédio do ângulo. No mesmo prédio do Exatamente. ângulo? Na Chácara Celes fica o Colégio Focus. Né? E no Campo do Galvão, ali na rua Álvares Cabral, fica o Focus Militar. Com a rua João qualquer coisa. Eu não posso falar o apelido da rua. Tchau! Beijo para vocês. Ronaldo, Deus me pague. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, gente. Valeu. Tá aí, fiquem ligados aqui na nossa Frei Galvão. E esse programa vai ao ar para você no YouTube. Fica, né? No YouTube da Frei Galvão, porque está sendo transmitido pelo YouTube da Frei Galvão. Disponível também no Spotify. No Instagram da Neuza Cipolli, no YouTube da Neuza Cipolli, no Facebook da Neuza Cipolli. Gostou? Gostei. Então tá bom. Tchau para vocês. Até quinta-feira. E quinta-feira, sabe quem vai ser nossa convidada? Vou dar um spoiler. Ela vai contar a história de vida que vai ser muito legal. Vocês conhecem uma mulher chamada Ivânia Palmeira? Opa! Que ficou conhecida durante mais de 20 anos como Ivânia da Bassi? Exatamente. Ela ficou brava. Ivânia Palmeira! Até que enfim consegui trazer essa mulher aqui. Vai ser bom demais. Você não me deu os canos, hein, Ivânia? É a colega. Maravilha, estamos indo embora. Estamos indo embora. Volto a partir das 9 da manhã. Obrigado pela sua companhia até 1h03. Excelente tarde para você. De terça-feira, 14 de julho, vem aí Evandro Luiz.